Caio Megali? Foi ele quem me denunciou por calúnia do vídeo que eu postei no dia 10 de janeiro de 2020. A denúncia dele ocorre no dia 20 de março de 2020 e eu só vou saber dessa denúncia, que isso aconteceu, no dia 22 de fevereiro de 2022, quando da minha conversa com a delegada da Polícia Federal. Reitero aqui que naquele momento, e eu tenho vídeo para provar, ela diz que eu não estou sendo investigada. Mas vamos ver como a gente chega ao que eu afirmo no vídeo postado no dia 10 de janeiro de 2020. Caio Megali trabalhava no Banco Itaú e ele foi encarregado de negociar uma dívida que o Banco Itaú tinha com a Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, o prefeito de São Paulo é João Dória. Megali negocia essa dívida e sai do Banco Itaú para ocupar o cargo de secretário de Finanças na Prefeitura de São Paulo. Então, daí vamos passar para 2018. 2018, João Dória faz uma campanha bastante intensa para governador de São Paulo, tão intensa que ganha. O maior contribuidor de campanha de João Dória é o dono da Comgás, que é a companhia distribuidora, a empresa que tem a distribuição de gás natural em São Paulo, na região metropolitana. E ele é dono também da Raízen, aquela empresa que eu falei para você outro dia, que é grande demais para falir, segundo os princípios da ANP. Pois é, esse foi o maior doador de campanha que levou à eleição de João Dória como governador de São Paulo. Bom, aqui já deu para juntar A com B, né? Doador de campanha, maior doador de campanha, Comgás e Raízen. Então, a partir daí, pula para 2019, dia 18 de outubro de 2019, nós somos recebidos pelo então ministro de Economia, Paulo Guedes. Na reunião está presente Caio Megali, que agora exerce a função de auxiliar do ministro Paulo Guedes. Quando eu começo a explicar para o ministro que nós teríamos condições de trazer o gás diretamente da Bolívia para grandes consumidores industriais, chegando a um preço final na fábrica de $4,90, ele fica empolgado. Leve em consideração que até aquele momento ele não conhece toda a sordidez em torno do mercado de gás natural no Brasil, tá? Ele ficou super empolgado, porque naquela época ele tinha um programa de choque de energia barata e o gás natural era um dos pontos principais. Bom, ele ficou tão empolgado que ele me ofereceu 3 empregos em 5 minutos. E, além disso, eu não precisei pedir para ele, para levar os CEOs dessas grandes consumidoras para conversar com ele, para ele dar para ele validar o que nós estaríamos fazendo. Interessante que nós traríamos o gás, volto a repetir, por $4,90 por milhão de BTU posto fábrica. Naquela ocasião, a Comgás, vai ligando com o que eu falei, a Comgás praticava para os grandes consumidores aqui em São Paulo um preço mínimo de $12 por milhão de BTU. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença de $7 por milhão de BTU. Quer dizer, é uma coisa absurda. A margem da Comgás é superior ao preço que nós traríamos o gás negociando com todos os agentes da cadeia, percorrendo um caminho de 3.150 quilômetros. A margem deles é muito superior ao preço final que nós traríamos. Então, o que acontece quando, nessa reunião, o ministro se empolga e a linguagem corporal
de Caio Megali já começa a mudar ali, com a empolgação do ministro que, diante da relutância de Caio Megali, o ministro chegou a fazer um gesto para ele, dizendo: eu não me importo de prestigiá-los. Quer dizer, olha o quanto essa reunião não poderia ocorrer da perspectiva do dono da Comgás, que tinha essa margem exorbitante, que é o maior financiador de campanha do governador de São Paulo, que colocou Caio Megali na equipe de Paulo Guedes. Bom, se isso não fosse o bastante, o que decorre daí? Nesse filme, nesse vídeo que eu postei em 2020, eu disse que aquele tipo de atitude de impedir a realização de uma reunião que traria benefícios óbvios para a indústria de gás natural no Brasil, indústria e mercado de gás natural no Brasil, era corrupção passiva. E é aí que o procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart defende toda a sua tese de que eu caluniei Caio Megali. E eu acho que cabe dizer também que o procurador mente, porque em todo o processo, inclusive no processo que ele deu entrada na justiça, ele coloca que o relatório da delegada aponta para provas de que eu caluniei Caio Megali e Sinara Maria Fonseca de Lima. Na realidade, o relatório diz exatamente o contrário. O relatório da delegada da Polícia Federal diz que não há indício de crime. Voltando a quem é Caio Megali. Por ocasião, olha que tremenda sincronicidade, por ocasião dessas inúmeras reuniões, porque ele disse que ele só marcaria a reunião com o ministro Paulo Guedes a partir do momento que ele entendesse mercado e indústria de gás natural, o que levaria uns 40 anos, nós tentamos diversas vezes conversar com ele, nós tentamos até ministrar um mini treinamento sobre indústria e mercado de gás natural, enfim, que ele recusou. Mas, em uma dessas reuniões com o meu sócio, ele estava absolutamente exultante. Por quê? Ele tinha acabado de voltar de uma missão diplomática no Catar. E isso eu acho que já toca um sininho aí, né? Nessa missão diplomática, que ocorreu em outubro de 2019, mais de 3 anos, ele ganhou um relógio. Ele e os outros 4 integrantes da missão ganharam um relógio, cada um relógio Cartier. Bom, não é preciso ser uma pessoa de amplo conhecimento para saber que um relógio Cartier não custa menos do que $10 mil. A lei brasileira determina que os presentes ganhos em missões diplomáticas, porque muitas vezes você ganha alguma coisa e você não tem como recusar, porque seria uma tremenda falta de educação. Então você recebe o presente e quando você retorna ao país, você entrega este presente. Por quê? Porque esse presente não é seu. Esse presente não é para a pessoa física. Esse presente é para o representante daquele país. Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui de silogismo aristotélico, que todo mundo entende. Premissa maior. Houve a entrega para os 5 representantes da missão brasileira no Catar, 5 relógios Cartier. Ao retornar ao Brasil, um dos participantes da missão entregou o relógio, como manda a lei e como sugere fortemente a Convenção de Genebra. Ele entregou.
para o Estado. Esse presente é do Estado, não é pessoal. Os outros 4 não entregaram. Então, vamos estabelecer como premissa maior, uma vez que o relógio foi aceito pelo Estado brasileiro, estabelecemos como premissa maior que entregar o presente é o correto. Tá? Concorda? Daí decorre a premissa menor. Não entregar o presente é, portanto, incorreto. Então dá uma olhadinha nesse slide. Note bem a posição do TCU. Com relação, nós temos 2 situações diferentes. A primeira são as joias entregues ao primeiro casal e a segunda é esse caso da comitiva do Ministério de Economia que foi ao Catar. Então, o TCU entende que relógios de $10.000 extrapolam os limites da razoabilidade. Depois de mais de 3 anos de posse de um bem que não é seu, Caio Megali diz que vai devolver o relógio que ganhou. Bom, então, dentro da premissa maior aqui, é conhecimento comum que presentes de valor recebidos durante missões diplomáticas devem ser entregues ao Estado. Somente um dos 5 integrantes da comissão do Ministério de Economia de Paulo Guedes devolveu o presente. E esse presente foi aceito pelo TCU, foi incorporado ao patrimônio do Estado. Ou seja, esse único membro da comitiva fez o que é correto. Ou seja, os outros 4 fizeram o que é incorreto. Bom, aí estão as definições do que não é correto. Observe bem os antônimos da palavra correto e eu deixo para você a conclusão. Mais de 3 anos depois de ter a posse, de manter a posse de um bem que não é seu e, evidentemente, como consequência de toda a luz que está sendo jogada, não apenas nas joias Chopard entregues ao primeiro casal anterior, mas também sobre essa missão específica da equipe do então Ministério da Economia no Catar, Caio Megali diz que vai entregar o relógio, depois de 3 anos de posse de um bem que não é seu. Eu acho que a conclusão é bastante óbvia, mas eu vou deixá-la para você. E para o imparcial e correto procurador Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Amanhã eu vou te falar sobre a denúncia que eu fiz ao MPF. Até lá!